NR1, saúde mental e educação financeira. Como esses três elementos podem se aliar para você ter funcionários muito mais produtivos, muito mais engajados e fazer com que isso torne a sua empresa mais lucrativa. Eu sou Júlio Santos, sou especialista em educação financeira. Esse é um dos temas que eu mais gosto de abordar, porque eu sei que o trabalhador com problemas financeiros é improdutivo, é desengajado, falta, enrola no trabalho. Eu poderia aqui falar de um monte de situações desagradáveis, e que poderiam ser evitadas quando alguém tem educação financeira. A NR1, agora em 2026, se torna oficial. Portanto, mais do que algo, né, que era questão ética das empresas, agora praticamente é uma obrigação legal, e tem a ver também com sustentabilidade, com visão de longo prazo. Por que eu estou trazendo essa temática aqui? Porque eu vejo que ainda existe um ponto cego. As empresas fazem várias ações visando o bem-estar do seu funcionário, e isso é muito bom, eu não estou criticando. Por outro lado, eu vejo que a educação financeira é colocada até como um patinho feio, algo não tão necessário. Então, o que eu vejo? É claro que eu não posso generalizar, mas às vezes as empresas estão se preocupando com questões de ergonomia, pilates, né? Exercício lá na área interna da empresa, área de descanso. E a educação financeira vai lá, faz uma palestrinha e está tudo bem, já resolvemos o problema. E a questão é que as pessoas, elas lidam com o dinheiro todo dia. E também eu tenho que entender que quando você domina a educação financeira, você melhora as outras áreas da vida, a saúde física, mental e emocional. Eu vou citar aqui aquela frase do Billy Graham, que ele diz: se uma pessoa aprende a ter a atitude correta em relação ao dinheiro, isso vai melhorar todas as outras áreas da sua vida. Olha só que legal. E isso é verdade, porque eu senti na minha vida e muitas pessoas dizem isso. Eu quero então trazer para você que trabalha numa empresa, que é gestor de RH, que é dono de empresa, que tem sob a sua liderança muitas pessoas. Seria salutar ter um olhar para a educação financeira. Porque a educação financeira ela tem um caráter muito importante que as pessoas não notam. Ela é totalmente interdisciplinar. Ela vai impactar diversas áreas da vida do ser humano: a área profissional, a área conjugal, a área familiar, a área social, a área espiritual. Quando a educação financeira ela entra na vida de uma pessoa, entra um aspecto sobre assertividade, sobre ética. Eu sou uma pessoa muito suspeita para dizer isso, porque eu sinto todos esses benefícios o dia a dia, né? E quando eu vejo pessoas aqui falando desses benefícios da educação financeira, o quanto ela vai além de você fazer conta, fazer uma planilha e fechar no final do mês no azul, é muito mais do que isso. Portanto, eu falo desse assunto com muito prazer, com muita alegria, e com muito desejo que ele seja disseminado. Eu acredito muito que a educação financeira é um fator de equilíbrio social, inclusive. Eu não diria de justiça social, porque justiça social, eu acho que ela envolve vários atores da sociedade. Porém, considerando que a educação financeira é um conhecimento do indivíduo, então, quando nós tivermos mais indivíduos com educação financeira, haverá um melhor equilíbrio, porque hoje grande parte dos indivíduos desperdiçam o seu dinheiro, entregam o seu dinheiro para aquela outra pequena parte das pessoas, né, que enriquecem e tal. E não tem nada de errado em relação a isso, mas eu digo, elas vão parar de perder, de jogar dinheiro fora, e isso vai haver um equilíbrio. Me lembrando agora de uma consultoria que eu estava fazendo esses dias, o casal falou o seguinte: puxa, nós não sabíamos que desperdiçávamos tanto dinheiro. Mas uma outra coisa interessante, eles falaram assim: a gente se dá muito bem aqui no nosso casamento, em todas as áreas. A única área que não nos dávamos bem era a financeira. Ali começava a ter atrito. E agora nós também eliminamos esses atritos e incluímos também as finanças como uma área onde nós nos entendemos e estamos ficando muito saudáveis. Isso é muito espetacular. Pudera a sociedade saber disso. Nós já sabemos que existe um custo muito profundo no ambiente de trabalho devido a questões como estresse, depressão. A falta de educação financeira contribui para isso. A ONU, a Organização Internacional do Trabalho e várias instituições mostram que no mundo todo essa questão das pessoas faltarem no trabalho, de serem produtivas, geram perdas bilionárias para as empresas. No Brasil, isso é a mesma coisa. Existem 12 mil processos trabalhistas relacionados com burnout e muitos deles poderiam ser evitados se houvessem ações da empresa, né? E aí você percebe que a empresa também ela é extremamente estressada, não é só o ser humano, vamos dizer assim, porque a guerra das empresas, a competição,
a luta pela lucratividade, pelos melhores resultados, faz com que as empresas estrangulem as pessoas. E aí vira um ciclo negativo. Essa cultura do atestado forjado, de faltar, de emendar feriado, de sempre ter uma desculpa, né, para não ir, tá com problema familiar, tá com problema de saúde, tá com uma dor de cabeça. O problema dos acordos, dos pedidos de demissão. Eu nem vou ir mais a fundo nas questões éticas, de corrupção dentro da empresa, de mau uso do recurso da empresa com o fornecedor, com outros funcionários. Tem muita coisa que a gente poderia falar. Então, veja só, a educação financeira integrada à NR1, aos programas de qualidade de vida nas empresas, ela vai ajudar poderosamente a eliminar a questão do absenteísmo, do presenteísmo, do turnover, o próprio endividamento, porque muitas vezes as empresas, ela, sem perceber, ela está ajudando o funcionário a se endividar. Porque, de um lado, ela não dá educação financeira. Por outro lado, ela deixa disponível a aquisição do consignado. Então tem que haver um equilíbrio. Não é para proibir o consignado, mas primeiro você educa as pessoas. E muitas vezes, ao educar, ao orientar, você pode demover a pessoa de fazer aquilo que vai afundar a sua vida pessoal, familiar, emocional e vai prejudicar o seu rendimento, portanto, prejudica a empresa. Como as empresas ainda não percebem isso? Eu sei também que a empresa tem limitação de verba, mas é uma questão de ajuste. Talvez a empresa precise de uma consultoria empresarial também. O que a empresa deve oferecer, então, para o seu colaborador? Primeiro, planejamento financeiro. O brasileiro ele não sabe fazer planejamento, ele pensa que sabe. Mesmo pessoas com bom nível cultural, com altos cargos, com altos salários, muitas vezes estão fazendo planejamento errado, dando cabeçadas financeiras. E aí eu percebo aqui como as pessoas desperdiçam, jogam dinheiro fora, literalmente. A questão da dívida, né? Gerenciar dívidas. As pessoas não sabem gerenciar dívidas. Essa é a questão do crédito fácil. Então, gerenciamento de dívida tem a ver com o uso do crédito. Essas duas coisas têm que ser trabalhadas nas empresas. É o cartão de crédito, é o cheque especial, é o consignado. E a gestão de dívidas tem a ver com planejamento financeiro, com conscientização. Daí eu passo para trabalhar a questão do investimento. As pessoas têm que poupar. Você não poupa porque você é um mesquinho, porque você é uma avarenta, porque você é um mão de vaca. As pessoas poupam porque elas querem ter uma reserva financeira. Isso é muito bom, é motivacional. Isso prepara para o futuro. Você investe também para a sua aposentadoria. Nós sabemos da realidade da aposentadoria no Brasil e no mundo todo. Portanto, você está educando as pessoas de maneira muito mais ampla do que levar ela para aprender a fazer um orçamento financeiro, a fazer uma planilha e negociar o seu consignado.